Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elia Cia Alves, professora no Programa de Gestão Pública e Cooperação Internacional, e estou aqui com a professora Lisandra Serafim. Essa é mais uma edição do Fala Mestre, a iniciativa que coloca em destaque o egresso do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da UFPB. Hoje, a nossa convidada é Lana Rodrigues Silva, que hoje atua na Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, no cargo de analista de políticas públicas, especialidade de gestão pública. Ela é egressa da linha 3, da turma 3 do PGPCI, e foi orientada pela professora Aline Conte Castro. O tema da pesquisa da Lana foi participação das organizações sociais brasileiras na produção das diretrizes de gênero na REAF-Mercosul. Lana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma satisfação contar com a sua participação no Fala Mestre de hoje. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre a minha pesquisa e podendo reencontrar os professores do PGPCI. Bom, Lana, para iniciar a nossa conversa, conta um pouco aí da sua trajetória antes de ingressar no PGPCI e como que você decidiu fazer a pós-graduação nessa área. Conta para a gente. Então, eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu, então, no processo, né, no meio da minha graduação, eu comecei a me interessar pelas questões da paradiplomacia, né, que nas relações internacionais a gente chama também de atuação subnacional, atuação internacional dos entes subnacionais. E então a minha pesquisa de conclusão de curso foi nesse sentido, né? Então, eu interessada na atuação de estados e municípios, eu fui estudar o caso do estado da Bahia, e como o estado da Bahia criou uma agenda de desenvolvimento estadual voltado para as ações internacionais. Então, isso já me interessava, né? Essa união da questão da gestão pública com as ações internacionais. E aí, no final da graduação, eu descobri o PGPCI, né? Para minha alegria. E isso, e aí casou, assim, né, o que eu estava procurando, né, que era, porque isso é meio que inédito, assim, né, eu não sei hoje em dia, mas em 2018 era inédito, né, assim, um programa de relações, um programa de mestrado que une as áreas de gestão pública e relações internacionais, né, então, para mim foi muito especial nesse sentido, assim. Lana, como que você considera que as disciplinas do PGPCI auxiliaram na sua carreira profissional? Então, o curso de Relações Internacionais, assim, no meu ponto de vista, já é um curso que ele desenvolve bons clínicos gerais, assim, da economia, da política mundial. E eu acho que o mestrado veio para complementar esse olhar, né? Só que agora com foco na gestão pública e especificamente brasileira. Então, eu entendo que isso contribuiu muito para que eu entendesse, conseguisse entender os desafios, né, da gestão pública, que já era algo que estava me interessando muito, né? Então, as disciplinas trouxeram esse olhar dos desafios da gestão pública, mas também dos bons exemplos de política que o Brasil desenvolveu nesse período, né? E especificamente as políticas que foram internacionalizadas, né, que puderam ser emuladas, traduzidas, né, adaptadas em outros países. Mas, para mim, foi muito especial poder, com o mestrado, acessar, a partir das disciplinas de metodologia qualitativa, não só as disciplinas, mas eu também participei de workshops que foram promovidos não pelo PGPCI, mas pelo curso de gestão pública da UFPB, e essa área, né, da metodologia qualitativa, da utilização dos softwares para análise textual, isso me chamou muita atenção e, assim, para mim foi um diferencial, sabe? Tanto que depois eu fui desenvolver isso na pesquisa, né? E eu também acho que, assim, não é o que eu estou desenvolvendo agora, mas eu acho que um ponto muito forte das disciplinas do PGPCI é a questão, especialmente para quem quer seguir na docência, né?
são as disciplinas de práticas de ensino, né, que a gente trabalha as metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Isso, para mim, assim, também foi muito mágico, porque eu acho que isso é uma coisa que não é muito comum dos programas de mestrado, espero que eu esteja errada, mas eu acho que isso é um ponto muito forte do PGPCI, especialmente pelos professores, né, da área que também já estão há um tempão nessa trajetória, né? Muito legal, Ana. Você já começou a falar um pouquinho aí, né, da sua pesquisa, mas a gente queria saber como que a sua pesquisa do mestrado contribuiu para a sua formação acadêmica e para a sua trajetória profissional. Bom, então, assim, para falar da minha pesquisa, eu acho que da minha trajetória, né? Eu acho que é difícil separar a trajetória profissional da trajetória pessoal, né? A minha pesquisa de mestrado, ela foi fruto de uma série de diálogos, de conexões que eu fiz ao longo do caminho, tanto nas disciplinas, nos workshops, né? Nas conversas com os amigos, nas orientações, né? Com a minha querida Aline. Então, eu pude ir moldando esse objeto de pesquisa, né? Que foi entender a participação social das trabalhadoras rurais nos espaços decisórios, né, de integração regional. Então, eu pude entrevistar, né, movimentos sociais como o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, o Movimento das Trabalhadoras Rurais do Nordeste, a CONTAG. Então, eu vejo que a minha pesquisa ela deu visibilidade, né, para a articulação de movimentos de trabalhadoras rurais, que é uma realidade pessoalmente, né, distante da minha, né? Porque são essas mulheres que alimentam o nosso povo, né? A agricultura familiar, que é responsável pela produção de grande parte da comida que chega no nosso prato, né? Então, eu vejo que a pesquisa mostrou isso, a potência da articulação dessas mulheres que influenciaram depois outras mulheres, né, na região, né? Então, o que contribuiu para a minha pesquisa, além dessas questões, foi também poder ter realizado os trabalhos de campo, né? Então, eu pude, o programa conseguiu, né, com os recursos públicos, financiar uma parte do meu trabalho de campo, né? Eu pude ir para Brasília na reunião nacional, que essa reunião especializada em agricultura familiar, ela promove reuniões no âmbito nacional e depois no âmbito regional, né, no caso do Mercosul. Então, eu pude participar em Brasília, né, conversar com os movimentos sociais, entender também a questão dos gestores, né, como é que eles estavam atuando. Depois, eu pude ir para Buenos Aires participar da REAF, regional, né, do encontro regional. Então, lá eu me encontrei com as lideranças da região, com os gestores da região, né, e, além disso, eu também consegui, a partir do programa de mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, uma bolsa na Escola de Verão de Fechta, na Alemanha. E lá eu pude apresentar o meu projeto de pesquisa que estava sendo desenvolvido. Então, lá eu consegui muitas contribuições para o meu trabalho, né? Então, apresentar para especialistas, né? Ouvir o que eles tinham, as contribuições dos colegas, ouvir as pesquisas dos colegas. Então, tudo isso foi construindo essa pesquisa que foi desenvolvida e que contribuiu muito para a minha formação, né? Como pesquisadora, mas também como cidadã, né? Entender essas questões mais profundamente, poder desenvolver uma pesquisa melhor. Lana, muito bacana essa contribuição do seu trabalho. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a inovação que a sua pesquisa traz do ponto de vista da gestão pública. Então, no caso da minha dissertação, foi um desafio muito grande unir as áreas de participação social, né? Mais especificamente a participação de mulheres, e daí a gente está falando de mulheres rurais, de trabalhadoras rurais, e a gente está falando de participação social de mulheres rurais no espaço de integração regional. Então, eu quebrei muito a cabeça, porque não existia um campo teórico que abarcasse tudo isso, né?
Então, foi até um feedback que eu recebi na banca, né, dos professores, que foi isso assim, né? Eu inaugurei, sem presunção, eu inaugurei um campo, essa pesquisa, nós, né? O PGPCI, a Aline, todo mundo inaugurou esse campo, né? De pesquisa que é participação social de mulheres na integração regional, porque inclusive, foi uma dificuldade muito grande, né? Por quais lentes eu vou olhar essa questão, né? Porque eu não tinha isso pronto, eu precisei desenvolver isso tudo. Então, eu acho que essa foi uma contribuição, abrir esse campo da participação feminina nos espaços de integração regional. E uma outra questão que eu acho que o meu trabalho conseguiu contribuir até o momento da minha defesa, eu não havia encontrado uma dissertação, uma tese de doutorado, né, uma dissertação de mestrado, que utilizasse na área de relações internacionais, né, mais especificamente, que é o campo que eu venho, né, e que a minha ênfase também era, né, nessa área, né, porque a gente está dizendo inovação para a gestão pública, mas me permita dizer que para as relações internacionais também. Então, que foi a utilização do software Iramutec, que é um software de análise textual, né, de análises textuais, que vem do R, né, que é aquele software quantitativo. Então, eu, na teimosia, quis utilizar esse software, porque o PGPCI me abriu esse campo, né, que nas RI eu ainda não tinha tido contato, e que até foi até um pouco, assim, a Aline até teve uma certa resistência, mas, claro, a Aline depois apoiou, e foi muito bom a experiência. Mas é isso, né, de utilizar outras ferramentas para fazer análise de conteúdo, né, para analisar os textos, né, que foram fruto das entrevistas e dos documentos que eu analisei. Eu achei que isso enriqueceu muito o trabalho, porque a gente pôde apresentar dados, né, a partir dos textos, que nos ajudaram muito a complementar as inferências que a gente fez a partir do nosso modelo de análise. Então, eu acho que isso foi uma grande contribuição do trabalho. Bom, Lana, parabéns, muito interessante seu trabalho, eu acredito que realmente está na vanguarda aí. E você também já falou um pouquinho dessa pergunta final que a gente tem, mas eu queria que você fechasse, então, né, pensando os principais desafios que você enxerga para o tema que você estudou, para o qual você se debruçou durante esse tempo no PGPCI, e como que você percebeu que a universidade trouxe a contribuição para encontrar soluções inovadoras, né? Você teve, então, de perto, observando, acompanhando alguns desafios. Como que você enxerga todo esse processo? Então, eu acredito que a gente esteja num momento embrionário dessa agenda de pesquisa, né? E que a gente precisa explorar muito mais essa temática, né? Desenvolver melhor esse campo, porque para fazer proposições, né? Proposições práticas, assim, né? Nesse sentido de pensar em soluções, né? A gente precisa ter uma agenda sólida desenvolvida, né? Então, eu acho que fica uma sugestão, né, de pesquisas que aprofundem a participação feminina nos blocos regionais, né, para a gente poder compreender essas particularidades, né, as diferenças, né, entendendo que a inserção política das mulheres é um movimento importantíssimo para a luta contra as desigualdades sociais, especialmente quando a gente fala de gênero e cor, né. Então, é importante viabilizar, né, trazer para o debate acadêmico essas questões, né, da atuação política das mulheres, especialmente nesse caso, né, das mulheres do campo, né, que é uma dificuldade ainda maior, que é trazer as mulheres para um espaço que elas estão fisicamente muito distantes, né, inclusive. Bom, pessoal, foi muito rica essa conversa com a Lana aqui na edição do Fala Mestre de hoje.
Eu agradeço mais uma vez pela sua participação, Lana. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha pesquisa e também fico disponível para esclarecer dúvidas, ou porque aqui foi um momento muito curto, né, para a gente apresentar mesmo, mas quem se interessar, eu estou disposta a conversar e explicar um pouco mais os processos e tudo mais. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós é quem agradecemos, Lana, pela sua participação. Também gostaria de agradecer a participação nos bastidores do professor Flávio Perazzo, que nos apoia aqui em todo Fala Mestre. Então, obrigada, professor Flávio. E antes de se despedir, se você ficou interessada nessa pesquisa da Lana, a gente vai deixar um link aqui, se você quiser conhecer mais sobre a dissertação dela. E também a página do PGPCI, lá tem todos os trabalhos do programa, está aqui na descrição do vídeo. Agora sim, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do programa de hoje e até o próximo Fala Mestre!